E aí, pessoal, voltamos novamente aqui no nosso formato de podcast aqui da jornada de aquecimento Trampar com Dados. Gente, apenas reforçando, se você quer ver isso aqui no formato de vídeo lá no YouTube, nós também temos esse mesmo conteúdo lá no YouTube, tá bom? Então você pode assistir por lá, ok? Não é só aqui no Spotify. E também lembrando que nós estamos com conteúdos diários também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, tem live, tem vídeo, tem stories, tem um monte de conteúdo muito completo nessas redes sociais. E eu estou falando tudo isso aqui das nossas aulas gratuitas que vão acontecer no dia 11, 12 e 13 de agosto. Né? Esses conteúdos são de aquecimento para essas três aulas gratuitas que eu vou fazer, que você pode ir lá e se inscrever no link da descrição das minhas redes sociais, ok? Mas não é obrigatório. Gente, não é obrigatório ver nenhum desses aquecimentos para você conseguir consumir o conteúdo da aula gratuita. Ah, Shiro, eu só consegui ver um conteúdo de aquecimento. Ô, Shiro, eu não consegui ver nenhum, consegui ver metade. Ah, eu consegui ver todos. Gente, tudo bem, não importa quantos você viu, não importa se você não viu nenhum. As aulas gratuitas, elas são individuais, o conteúdo é individual e não é obrigatório o aquecimento. O aquecimento ele é bom para te ambientar e você conseguir absorver melhor, com mais precisão, todo aquele conteúdo de muito valor que eu vou passar nas aulas gratuitas, ok? Então fica aqui com o conteúdo e eu espero que você goste bastante dele. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né, onde nós falamos sobre trampar com dados, né, aí para pessoas que querem entrar na área, principalmente de análise de dados ou engenharia de dados, etc, né. E hoje nós vamos fazer um vídeo da sequência de aquecimento que nós estamos fazendo aqui para o workshop gratuito que nós vamos fazer em agosto, dia 11, 12 e 13 de agosto, onde a gente vai começar a te preparar ali para o conteúdo, né, para as pessoas que não têm tanta conexão com a área de tecnologia no geral e não querem chegar um pouco mais preparadas. Né, o workshop ele vai ser completo, né, ele vai se explicar todo o conteúdo de forma clara para pessoas que não são da área de tecnologia, mas eu estou fazendo esse conteúdo de aquecimento para que as pessoas se alonguem, digamos assim, é igual se alongar para fazer ali um exercício na academia, né, você vai se aquecendo ali, se preparando, né, para aquele conteúdo completo que eu vou passar para vocês durante esses 3 dias, né. E hoje nós vamos abranger um pouco mais o nosso conhecimento para falar um pouco sobre a área de tecnologia no geral, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre o mercado, sobre as áreas de atuação, o que que cada uma faz, até para você pensar um pouco mais sobre, se faz sentido ou não você realmente focar na área de análise de dados ou de engenharia de dados, né. Bom, reforçando um pouco da minha apresentação, tá, meu nome é Vitor Oshiro, eu trabalho na área de tecnologia há quase 12 anos, tá. Nesse período eu trabalhei em vários setores diferentes, várias áreas diferentes de tecnologia. Eu comecei com o suporte técnico, programação web, depois eu fui para programação mobile, tudo full stack ali. Depois eu fui para ciência de dados, mais especificamente voltado para machine learning, né, que é um dos conceitos ali dentro de inteligência artificial. Depois eu migrei para engenharia e análise de dados, né, eu acabo ficando meio que pulando de um lado para o outro ali, já que são áreas que têm uma conexão muito forte, e o meu conhecimento em análise de dados e engenharia de dados é bem abrangente em dados no geral, né, até por eu já ter trabalhado até com ciência de dados. Enfim, então com esse know-how ali, inclusive de eu já ter liderado times de, áreas diferentes de tecnologia, não só de dados, mas também ter liderado times na área de dados e também ter a minha consultoria na área de tecnologia, que a gente faz consultoria não só para a área de dados, mas também para outras áreas, eu tenho um pouco de um conhecimento completo ali de algumas áreas em específicas. E eu vou contar um pouco para você, dessa dúvida que a maioria das pessoas tem, né. Eu conheço muita gente, eu já tive muitos alunos que chegaram aqui para mim e falaram tipo: "Ó, eu quero entrar na área de tecnologia porque eu sei que é o futuro". E realmente é, isso não precisa ter dúvidas disso, é o futuro. A gente tá na verdade não é o futuro, é o passado, o presente e o futuro, né. A tecnologia sempre esteve nas nossas vidas e vai continuar estando nas nossas vidas para sempre, né. Porque a tecnologia, quando a gente fala tecnologia, não é só computador, gente. Computador, inteligência artificial, dados, essas coisas são as nossas tecnologias atuais. Mas essa inovação tem crescido cada vez mais, vai se tornar coisas maiores nos próximos anos, né. Então a gente vê uma tendência de tipo, nossa, a tecnologia está crescendo muito, porque a gente vê o impacto da inteligência artificial, que foi um grande impacto no nosso dia a dia. Mas esse impacto que a gente teve hoje, ele não foi o único impacto, né, desse da inteligência artificial. Primeiro que a inteligência artificial já está na nossa rotina
há muitos anos, tá bom? Eh, o primeiro cálculo feito ali, criado ali para fazer um que a gente chama de machine learning, né, um cálculo de modelos preditivos, que a gente chama, né, que é uma inteligência artificial entender padrões de alguma coisa e conseguir prever alguma coisa, o cálculo feito para isso já foi feito há muitos anos, né, foi coisa de, eu acho que 1960, 1950 e pouco, eu acho que 60 e pouco, alguma coisa assim, né, o cálculo de regressão linear, que é utilizado para modelos preditivos, que é machine learning, que a gente coloca ali no mesmo núcleo de inteligência artificial. E esses modelos preditivos, principalmente, por exemplo, regressão linear, que eu acabei de citar, eles já estão no mercado ali, você já usa ele, todos os dias você nem percebe. Gente, lojas virtuais, elas usam todo dia esse modelo preditivo para te recomendar produto. Você acha que alguém foi lá e cadastrou produto por produto? Ó, cadastrei um livro aqui na Amazon, fui lá e cadastrei, e agora eu vou selecionar, livro por livro, qual que eu acho que quem comprar esse aqui vai comprar também. Então, pô, a pessoa foi lá e comprou o primeiro livro do Harry Potter aqui, né, eu até esqueci o nome do primeiro, qual que é o primeiro livro do A Pedra Filosofal. Então vamos lá, Harry Potter e a Pedra Filosofal, pô, quem comprou o primeiro, talvez já queira comprar o segundo, já que o primeiro é um livro pequeno aqui, então eu já vou colocar A Câmara Secreta aqui, quem gosta de Harry Potter pode ser que goste de, sei lá, Senhor dos Anéis, vou colocar aqui. Meu, imagina se eu fizesse isso para todos os livros. Quantos funcionários da Amazon eu tenho que trabalhar e ficar acompanhando a tendência, porque isso vai mudar, né? Não é uma tendência que é para sempre. Sempre vai surgir um livro novo, e aí todos os livros que são relacionados a eles vão ter que se relacionar com ele agora. Então, não dá para fazer isso manualmente. Como que a gente faz isso? A gente vai lá e cria um modelo preditivo que vai analisar, pô, todo mundo que comprou, Harry Potter e a Pedra Filosofal aqui, qual outro livro essas pessoas compraram? E aí ele vai analisando, 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 e com isso ele vai falar: "Ok, com base no histórico de compras desse usuário e que ele está interessado em comprar agora a Pedra Filosofal, a probabilidade dele comprar esse livro, esse livro, esse livro e esse livro é de tantos por cento. Então vamos exibir ele se a porcentagem for alta, né? Isso a gente já tem no mercado há muitos anos, muitos anos. Claro que não foi quando criaram a regressão linear lá em 1960, porque a gente não tinha poder computacional para conseguir reproduzir isso, né? Eu não sei exatamente a data que isso começou a acontecer, que começaram a utilizar, até porque não dá para saber qual que foi as primeiras empresas e como utilizaram, assim, realmente na mão. Talvez até tenha algum tipo de, estudo sobre isso, algo desse tipo, né. Mas eu não tenho a data na minha cabeça, mas isso existe há muitos e muitos e muitos anos, tá. Além disso, a gente vem com o conceito de deep learning, né, que é um conceito que a gente também utiliza para reconhecimento de dados não estruturados, que a gente chama, né, que é imagem, vídeo, texto, áudio. Texto é semi-estruturado, né, que a gente chama, mas é quase isso, né, e enfim, são coisas que possuem dados ali, mas a gente não consegue ler, por exemplo, como se fosse um banco de dados, né. E como que isso é utilizado, Vitor? Gente, reconhecimento facial, né, a gente tem os reconhecimentos faciais, é claro que não todo o perfil de reconhecimento facial, mas, por exemplo, a gente coloca reconhecimento facial em câmera, né, enfim, vários lugares, vários países têm esses reconhecimentos. Para quê? Para reconhecer uma pessoa, às vezes, que está andando na rua, e ela pode dar uma ficha criminal ali, a polícia está procurando aquela pessoa, coisa desse tipo. A gente pode também utilizar isso para identificar, passageiros em aeroporto, eu já vi vários casos desse tipo também, e a gente também tem de imagem, de tipo, a pessoa tira uma foto, e aí tem uma inteligência artificial que vai identificar aquilo e transformar em alguma outra coisa. Eu trabalhei, por exemplo, em um projeto, há uns anos atrás, que você tirava foto ali de uma roupa, e ele mostrava lá no celular roupas similares que tinham naquela loja lá X, né, que eu trabalhava, naquela empresa X lá que eu trabalhava, né. Então, através de uma foto, de uma roupa ou de um print que você tirou, você consegue encontrar produtos similares, né. Gente, isso existe há muitos e muitos e muitos anos, tá. Mas eu não vou entrar exatamente nesse ponto, eu só quero mostrar para vocês que esse impacto de tecnologia ele existe, há muitos anos, a gente só sentiu agora porque ele está um pouquinho mais próximo da nossa realidade, da gente estar utilizando, e porque, claro, o ChatGPT, de você ter uma conversa com o computador, entre aspas, é realmente uma coisa que impacta muito na nossa perspectiva de evolução em tecnologia. Mas, gente, a Revolução Industrial foi uma revolução de tecnologia.
né, quando inventaram, sei lá, a eletricidade, gente, foi uma revolução de tecnologia. Por quê? Porque agora, pô, a gente tem uma lâmpada, né, em vez de usar vela, né, a gente tem, enfim, com o tempo lá veio uma TV em vez de ouvir o rádio, e aí de repente a TV tem cores em vez de preto e branco. Isso tudo é a tecnologia evoluindo e daqui a pouco vão vir mais coisas que a gente nem imagina que existem, né. Então, focando agora na visão de tecnologia, eu vou focar em tecnologia no caso de trabalhos voltados a desenvolvimento, criação, ou coisas que estão em volta, né, do que a gente chama de tecnologia, né. Eu dei essa explicação porque, ela envolve muitas coisas, tá. Bom, gente, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi na área de suporte técnico, né, suporte de computadores. Então é o que a gente chama, não, um trabalho voltado para hardware, né, peças de computador, manutenção de computador, né, eu trabalhei em algumas empresas voltado para isso. Então, eu trabalhei em uma empresa de suporte, onde a gente pegava computadores e arrumava eles, ajustava, configurava tudo, ou a gente até pegava computadores, comprava eles, né, um computador ali usado, às vezes um pouquinho ruim, a gente vai lá e troca as peças, ou não está funcionando, a gente compra, troca as peças, arruma ele, limpa ele, deixa 100% e vende, né. E outra coisa que você pode fazer com suporte técnico é você trabalhar em uma empresa que presta suporte para o time lá dentro da empresa, para as pessoas lá dentro. Pode ter problema no computador, você vai lá no computador da pessoa, arruma lá, configura tudo e etcétera. E um terceiro ponto que é um pouco do vínculo dos 2 é trabalhar numa empresa de suporte que presta esse tipo de suporte para empresas. Então, eu tenho um contrato com aquela empresa, deu um problema, eles me ligam: "Ó, deu problema aqui". A gente vai lá e arruma o computador deles, né. Então, esses cenários todos eu já fiz, tá. É um trabalho que, assim, a maior parte das vezes a gente aprende meio que sozinho mesmo. Eu mesmo aprendi a fazer tudo isso sozinho em casa, tentando montar meu próprio computador ali, aí dava um problema, eu ia testar, eu precisava na internet ou coisa desse tipo, aprendi e acabei entrando, e comecei a trabalhar, foi meus primeiros empregos na área de tecnologia foi nessa área, e foi antes de eu entrar na faculdade, tá. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar com isso, né. Hoje eu tô com quase 28, então, né, já faz bastante tempo já, vai fazer 12 anos já que eu tô nessa, né. Então, tipo assim, é a parte é um pouco mais fácil de entrar nessa área, é um pouco mais fácil de você fazer trabalhos nessa área. Então, se você sabe mexer com o computador, muita gente precisa desse suporte. Muito mais fácil de você fazer isso por conta, você fazer um freela em cima disso, você ir lá e juntar um dinheirinho, comprar uns computadores usados, trocar peça e vender eles mais caros. Eu vi muita gente fazendo isso, e é um pouquinho mais fácil porque você aprende vendo vídeo na internet, comprando peças mais baratinhas ali, testando coisa, arrumando coisa ali, ou até com o seu próprio computador você ir trocando peça dele e aprendendo a fazer isso, e poder reproduzir fazendo para outras pessoas. Eu já conheci muita gente que nunca mexeu com nada com tecnologia e consegue ter essa noção para oferecer esse trabalho. Porém, mesmo, por exemplo, pessoas que trabalham em grandes empresas fazendo isso, né, eu já vi gente trabalhando em multinacionais, em cargos super altos nessa área de suporte técnico, os salários não são bons, tá. O salário tem um limite, assim, não são bons comparados a outras áreas de tecnologia, tá. Eu não quero, soar um pouco arrogante aqui, mas comparado a todas as outras áreas de tecnologia, essa é a que paga menos, eu acredito. Tá bom? A gente tá falando aí de salários ali que beiram o máximo de, R$ 5.000, mesmo você tendo 20 anos de experiência trabalhando numa multinacional, entendeu? 5, 7 mil ali no máximo ali, se você focar só nessa parte de manutenção de computadores. Claro que se você for um pouco mais de suporte de servidor, redes, essas coisas, talvez esse valor vá aumentando mais, mas é muito difícil, muito específico e você acaba tendo que se especializar em outra coisa para conseguir chegar nesse salário, né. Então eu conheço pessoas que trabalharam ali, muitos anos nisso, inclusive um dos meus alunos ali que eu até mostrei numa aula, na aula gratuita e num outro workshop que eu fiz, né, devo até apresentar em alguns outros momentos aí ele também, trabalhou 20 anos na área, ganhava um salário extremamente baixo, mesmo trabalhando como profissional, ele migrou pra área de dados e ganha, assim, mais do dobro, com muito menos tempo de experiência, entendeu. Porque é uma migração, tipo assim, é um comparativo muito injusto, entendeu. Enfim, indo para outra área, agora indo um pouco para software, né, um pouco mais para a parte de você, colocar a mão na massa direto em códigos ou coisas desse tipo, né, eu vou um pouco para a área de programação mesmo, tá, falando sobre web e mobile. Começando pelo web, tá, existem alguns tipos de programação web, tá. Você pode trabalhar como programador web, para sites, né, a gente tem até
o que a gente chama de frameworks ali voltados só para sites e blogs, essas coisas. Frameworks, eles são facilitadores dentro da linguagem de programação. Então, numa linguagem de programação, você, sei lá, de repente teria que criar 50 linhas para fazer uma coisa simples. Existe um framework que ele é um pacote ali de coisas que você instala, e dessas 50 linhas você vai, na verdade, só precisar criar 2, e ele já tem essas 50 linhas pré-criadas ali, que ele vai chamar onde você criou aquelas 2 e vai exibir exatamente o que você criou. Né? Então, o framework ele serve para facilitar o seu trabalho como programador e para organizar também, porque você vai diminuindo a quantidade de linhas e utilizando as funcionalidades específicas, fica um pouquinho mais fácil de você organizar as ideias, né? Então é para isso que serve o framework. Enfim, e aí como programador web, muita gente precisa de site. Tem site novo entrando e saindo do ar a todo momento. Só que entre as áreas de programação, é uma área um pouquinho mais chata de você ter experiências e um salário um pouco mais baixo. Por que é um pouco mais chata de vocês ter experiência? Porque na maioria das vezes é mais fácil você conseguir um trabalho para você, como autônomo, do que um emprego fixo em um lugar. Né, por quê? Porque como autônomo, você vai lá e fala com pequenas empresas: "Ó, quero criar um site para você". Ele: "Ah, tá bom, ó, te pago 300, R$ 400". Você vai lá e cria o site. "Ah, dá para cobrar mais que isso?". Com certeza, eu vi gente cobrando 5, 8, R$ 10.000, mas aí depende de quem que é o seu cliente, qual que é o nível de conhecimento que você tem, qual que é o nível de entrega que você tem em qualidade visual, né, pra você conseguir entregar isso. Então tem um vínculo muito forte, inclusive, com a visão de design. Né, porque só ser o programador, eu sei criar o site, mas você não sabe criar um site realmente apresentável, bonito, com uma boa dinâmica ali, que vai fazer boas conversões de cliente para venda ou coisa desse tipo, não adianta de nada, né. Então, você vai ter que vincular essas 2 coisas muito bem para você conseguir tirar uma grana legal, tanto como autônomo, quanto como funcionário de uma empresa. Aí como funcionário, você pode trabalhar em empresa grande, cria ali tem um design, um layout, você reproduz esse layout. Mas de qualquer forma, você vai precisar se especializar bastante nessa parte de UX, UI, né, experiência do usuário, e a interface do usuário, depois a gente vai falar sobre essas áreas, para você conseguir entregar bons resultados. E aí é um mercado um pouquinho mais competitivo, um mercado que já não paga tão bem como outras áreas, e um mercado que, como eu disse, talvez você tenha mais facilidade como autônomo do que como funcionário em uma empresa. É para você conseguir um trabalho e ganhar dinheiro legal. É porque a empresa tem que diluir esse valor até chegar em você, e os valores vão ser baixos de qualquer forma, né. Enfim. E aí nós temos o web voltado para desenvolvimento de sistemas, por exemplo, né. Isso a gente está falando basicamente de front-end, eu vou explicar diferente de front-end e back-end, né. Mas, você trabalhando no web lá para desenvolvimento de sistemas, aí o negócio aumenta um pouquinho mais, né. Muitas vezes, geralmente, quando você faz esse desenvolvimento de sistemas, o web e o mobile, eles estão próximos, tá, porque você vai trabalhar numa empresa que vai te passar a demanda, se é web, vai ser uma demanda de web, se é mobile, vai ser uma demanda de mobile. Mas geralmente, hoje em dia, principalmente, a gente está juntando esse cargo web e mobile para um só, porque os frameworks geralmente são os mesmos, né, de você fazer web e de você fazer mobile. Então se você consegue fazer web, você consegue fazer mobile, com algumas peculiaridades de diferença, porém, colocar a mão na massa ali, o código que você cria é 90, 80% igual, sabe. Então, e aí falando um pouco sobre isso, nós temos a diferença do front-end e back-end que eu citei. O front-end, ele é basicamente tudo que é visual, né, tudo que você vê na tela, que o usuário vê na tela. Então os botões, os textos, os banners, tudo ali, né. Claro que o banner, imagem, ícone, essas coisas, geralmente é um designer que faz e que te passa. Não sempre, mas geralmente os projetos. E nós temos também o back-end, que é responsável por tudo o que acontece por trás daquilo ali para fazer funcionar, né. Então você salvar dados no banco de dados, você consultar dados para exibir na tela, né, você filtrar eles, você editar eles, remover eles, então é essa conexão entre o visual e, por exemplo, um banco de dados, ok? Na maior parte das vezes é um banco de dados, mas pode ser com outras coisas, APIs, etcétera, tá. Então é tudo que acontece meio que por trás ali, empresa que separa o front-end de back-end, um time de front-end, um time de back-end, e eles trabalham em conjunto para construir o site completo, ou o aplicativo completo, né. E tem empresa que contrata o que a gente chama de full stack, né. Então o full stack ele é o profissional que faz os 2.
ele faz o back-end e junta os dois ali para transformar em algo funcional. Então ele consegue construir algo completo. Hoje em dia, para o desenvolvedor, é importante que você saiba as duas coisas. Mas você pode se especializar em um e trabalhar com uma só. Porque, tipo assim, é muito mais difícil você for, ó, só sei front-end, não sei nada de back-end. Fica um pouco mais difícil, né? Porque é maior, eu acredito que você não vai poder ir atrás das vagas full stack. Eu acredito que muitas das vagas são full stack, né? Agora, e o problema é que muitas vezes você ser o front-end, mesmo você sendo front-end, você precisa entender o back-end para discussão, para dinamização, para várias coisas do dia a dia. Então é muito ruim se você não tiver noção nenhuma de back-end. Então, dependente do front-end, back-end e sua especialização, você tem que ter pelo menos uma noção básica dos dois. E, assim, para ser sincero, vai ser difícil também você não ter a noção básica dos dois, você estar na área. Então, se você já está indo para programação, provavelmente você já tem a noção que você precisa aprender os dois, ou você já tem a noção dos dois, ou de um, e está aprendendo um pouco mais do outro. É bem comum. Ok? Então, essa é a área de programação web e mobile aí no geral, tá? Avançando um pouco mais, nós temos a área de dados, que tem muitas outras áreas também dentro disso, tá? Então, na área de dados, nós temos as 6 principais que a gente gosta de discutir, que é basicamente análise de dados, ou análise de BI também, tem gente que gosta de usar esse nome, mas a funcionalidade é muito próxima. Engenharia de dados e ciência de dados, tá? Falando um pouco sobre não, vamos começar pela engenharia de dados. Engenharia de dados, o engenheiro de dados ele é responsável por buscar os dados de todas as fontes de dados que uma empresa tem, organizar e centralizar em um lugar, para que seja consumido esses dados da forma que precisa ser consumido, né? Então, se eu trabalho numa empresa grande, ela vai gerar dados de financeiro, vai gerar dados de marketing, vai gerar dados com aplicativo ali para os usuários, o site dos usuários, enfim, para de vários setores, várias aplicações diferentes, aí tem redes sociais que geram dados também, etc. Então, eu vou buscar os dados lá diariamente de todos esses lugares, fazer alguns script jobs, etc., para buscar os dados de lá e centralizar em um único lugar para que outros times consigam tirar informações disso, tirar dados valiosos daquilo e transformar em insights, né, que a gente chama, né? Então, o trabalho dele é realmente muito código, basicamente, né? Ele precisa fazer o código que seja performático, né? Então, por exemplo, uma grande empresa, ele pode ter milhões de dados entrando todos os dias em várias tabelas diferentes. Então, ele vai ter que ter vários jobs, utilizando um conceito que a gente chama de Big Data, né? Que é fazer um jobzinho ali, executar um script ali com alta performance em pouco tempo, né? E manter tudo aquilo funcionando de forma íntegra, né? Então é manter a integridade dos dados. Ou seja, se tem 1 milhão zerado ali certinho, 1 milhão de linhas lá na origem, o destino, que é o lugar que a gente vai centralizar os dados, tem que vir exatamente 1 milhão do jeito que eu peguei lá. E aí eu vou pegar daquele jeito, organizar e vai manter do jeito certo, mantendo aqueles dados íntegros como eles devem estar. Por quê? Para que o time de análise de dados consiga, por exemplo, vincular e juntar esses dados para gerar um insight. Então, o analista de dados, o que que ele vai fazer? Ele vai receber um desafio, ou ele mesmo vai criar essa demanda de entender, vincular, e entender quanto que a gente vai investir em redes sociais, que está gerando vendas no nosso site, no nosso aplicativo, sei lá, um exemplo, tá? O que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar os dados dessas redes sociais lá, pega do Facebook, pega do LinkedIn, pega do YouTube, pega também dos acessos do Google, sei lá, uma coisa desse tipo, e junta tudo isso lá no nosso banco de dados centralizado, né? A gente chama de Data Warehouse, né? DW, mas enfim, eu vou chamar de banco de dados centralizado por enquanto, só para não confundir os conceitos. Então vamos juntar nesse banco de dados centralizado junto com os dados de vendas que tiveram dentro do nosso aplicativo, por exemplo. Então agora eu vou vincular ó, essa campanha do Facebook, essa do LinkedIn, essa do YouTube, essa do Google. Cada uma delas a gente investiu tanto, 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 tanto. Elas trouxeram tantos clientes para cá, cada um trouxe tantos clientes, e a gente teve um total de tantas vendas, né? Então agora eu consigo calcular aqui o que a gente de cá, o custo por aquisição de cliente. Então, pô, a gente investiu R$ 1.000 e a gente teve 10 clientes. Então, quanto que é o nosso CAC? É 100, certo? Porque a gente teve 10 clientes, R$ 1.000. Então, o nosso custo para a aquisição de um único cliente é R$ 100, né?
As R$100 que a gente tiver, a gente conseguiu se a gente investiu 1.000, a gente conseguiu 10, certo? Aí esse é o trabalho do analista de dados, não é exatamente só isso, né, a gente vai tirar várias análises sobre várias coisas. Pô, como é que tá a questão do LTV, que é tipo, o long term value, quanto que esse cliente vai trazer de valor pra gente a longo prazo. Então, pô, ele comprou a primeira vez, ele foi lá, fez um remarketing, ele comprou de novo, ele adicionou ali a recorrência, então todo mês ali ele recebe o produto e já desconta ali no crédito dele, ele ficou com a gente durante 6 meses ali, pagando R$100 por mês, né? R$100 a cada um dos 6 meses, né? Então, quanto que é o nosso LTV? É de R$600, entendeu? A gente botou R$600 com o cliente, em média todos os clientes fazem isso ali, então calcula ali individual, soma tudo ali, divide pela quantidade de cliente e deu o valor. Então, entendeu? Esse é o trabalho do analista de dados, ele trazer esses insights, entender onde e fazer a monitoria disso, né, para entender onde está dando errado e ser corrigido. Pô, a gente está investindo maior grana ali no LinkedIn e aí só conseguiu 2 clientes deles. Vale a pena? Sei lá, o nosso CAC do investimento aqui do Instagram, a gente investe 100 e consegue um cliente que fica com a gente durante 6 meses. No LinkedIn a gente pega ali e investe R$500 por cliente e ele fica com a gente só 2 meses. Pô, vale a pena? Não vale. Então, vamos descartar isso aqui, vamos investir mais nesse aqui, vamos mudar um pouco a estratégia para tentar diminuir o custo, enfim, entendeu? É o analista de dados que vai fazer essa monitoria e trazer os insights para que a empresa tome decisões corretas, né? E isso é uma coisa cultural das empresas, tá? Hoje a gente chama de cultura data driven. São empresas que tomam decisões com base em dados, tá? Então, isso já é rotina, tá? Todas as empresas de grande porte, médio porte, não existe mais aquele negócio, estamos fazendo porque o chefe mandou. Não tem como ser mais achismo. Claro que tem exceções ao caso, tá bom? Existem exceções ao caso, né? Porque existem chefes ruins em todos os lugares, tá? Mas não é o padrão, tá? O padrão, o comum, são essas empresas tomarem decisões com embasamento em dados. Ó, isso está acontecendo, então vamos fazer isso por causa disso, entendeu? Então é assim que a gente geralmente segue dentro das empresas. E aí nós temos também o setor de ciência de dados. O setor de ciência de dados, ele é voltado mais para a parte de estatística, né? Então a gente, além dos insights que a gente já tira na área de dados, a gente pode usar visões estatísticas com cálculos para conseguir prever, né, predizer algumas coisas que podem acontecer ou coisas que a gente pode fazer que tem uma maior probabilidade de dar certo, né? Tem um certo vínculo muito forte com a análise de dados, mas outro papel que é o principal no cientista de dados, que ganhou muita força nesses últimos anos e que é hoje o principal papel do cientista de dados, é a parte de trabalhar com inteligência artificial, tá? Então, modelos preditivos, que foi o que eu ensinei no começo do vídeo, né? Não só isso, né? Mas também deep learning, também tem a parte ali de criar agentes ali de IA generativa, né, que é o caso do ChatGPT, criar os seus próprios ChatGPTs, entre aspas, né, digamos assim, né, então existe esse papel aí no meio, e esse tipo de profissional está sendo cada vez mais valorizado, ele já é muito valorizado, mas ele está sendo cada vez mais valorizado pelo crescimento do investimento em inteligência artificial nesses últimos anos, né. Só que qual que é a diferença entre esses 3 profissionais, tá bom? O profissional ali voltado para engenharia de dados, ele é um pouquinho mais código e análise, né, ele é voltado para essa visão analítica ali, código mesmo. O analista de dados, né, a análise, mas é muito mais voltado para análise, voltado para negócios, tá bom? E não direcionado a dados ali, técnico e tudo mais, é mais voltado para a visão de negócios e tem uma pitada de tecnologia no meio, mas ele tem muito mais a visão de negócios mesmo, né. E ciência de dados é basicamente matemática e código. Né, estatística, estatística, estatística e código, é basicamente isso. Eu acredito que hoje em dia talvez seja mais código do que estatística, mas depende muito do perfil de profissional que você vai ser, né. Então, no final das contas, eu acredito que se você quer entrar na área de dados, a área de análise de dados é a área que exige menos conhecimento em tecnologia para você entrar, né. E aí tudo se encaixa um pouco no seu perfil, né. Então, você tem que avaliar essas áreas com, tipo, o que que eu gosto de fazer? Qual que é o meu diferencial? Onde é que eu me encaixo melhor? Sabe, e aí você vai ter que ir descobrindo dentro dessas áreas qual que é melhor para você colocar o pé, entendeu? E existem outras áreas de dados ali no geral, existem outras áreas de tecnologia e tudo mais. Quase esqueci de citar, na verdade, existe uma área fora ali de programação e fora de dados que são as áreas voltadas para design, tá? Então a gente tem UX e UI,
que é voltada para a experiência do usuário, é você, mapear ali, não é necessariamente só design, mas você mapear a experiência que o usuário pode ter dentro da sua aplicação, do seu site, etcétera, né, para que você consiga, direcionar ele melhor para onde você quer levar ele. E o UI é mais voltado realmente para o desenho das interfaces, né. Então você tem que pegar a identidade da marca e etcétera, entender a experiência que você quer passar para o usuário, e desenhar aquelas telas da forma que ficaria melhor para aquele usuário, né. Só que, na área de dados, essa visão de design também se encaixa, tá, por quê? Principalmente com analista de dados, né, principalmente. Por quê? Porque ele vai trazer esses insights não com um número, não com uma planilhona, até dá para trazer, mas a maioria das vezes com um dashboard, né, então com um relatório, com um monte de gráfico ali, e esses gráficos eles precisam contar uma história, e a gente usa muito o conceito de storytelling com dados. Se você criar o dashboardzinho contando uma história, explicando alguma coisa. "Ó, então, seguinte, essa aqui é a visão de clientes que a gente tem, em todas as redes sociais, essa aqui é a conversão que a gente tem em cada uma dessas redes sociais, esse aqui é os acessos, esse aqui é a quantidade de lead que converteu para isso, que fez isso, que tem", e a gente contando até chegar ao momento que a gente mostra que, quais são as redes sociais que realmente trazem o resultado que a gente quer ou não, entendeu? Então a gente vai meio que contando uma história. Claro que nesse vídeo não tem como explicar tudo para vocês, mas isso vem de um conceito de user experience. Então a gente aplica isso também dentro da análise de dados, e a gente também aplica a parte de UI, porque não adianta você fazer esse dashboard, esse gráfico, esse relatório que as pessoas vão usar cotidianamente no trabalho deles ali na sua empresa, para o seu cliente ou coisa desse tipo, e não ficar apresentável, não ficar bonito, não ter uma experiência legal para aquela pessoa, dela bater o olho e entender o que que aquilo está tentando passar para ela, entendeu? Então, tem um pouco de conexão disso para tudo, basicamente, dentro da área de tecnologia. Eh Enfim, essas são as principais áreas que eu gostaria de passar para vocês terem uma visão. Existem várias outras áreas que são importantes, tá? Tem DBA, que é na área de banco de dados também, só que é voltado para outra coisa, para a área de dados. Tem parte de infraestrutura e servidor, tem a parte de cloud, que a gente vai falar um pouco sobre cloud em outros vídeos ainda, mas especificamente só de cloud. Enfim, tem DevOps também, tem várias outras áreas que não vai dar tempo de eu citar todas aqui. Mas essas daqui são as primeiras que eu gostaria que tivesse me contado para avaliar no começo da carreira, e eu acho que deveriam ser as primeiras para você avaliar, para você ver que faz sentido, e até para você iniciar, e de repente você pode encontrar outras áreas que você se sinta melhor para migrar depois. Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo. Gente, muito obrigado por escutar o nosso podcast aqui da jornada de aquecimento, trampar com dados. Espero que você tenha gostado. Tá? Não esquece de seguir nas outras redes sociais, curtir aí, mandar comentário, mandar feedback. Gente, me deixem atualizado se vocês estão gostando, se vocês estão com dúvidas, se vocês querem que eu traga outro conteúdo para vocês aí que eu estou esquecendo de passar, tá bom? Eu estou aqui para escutar a opinião de vocês. Então, muito obrigado até aqui. Amanhã tem mais, então valeu!